Bom, nessa aula vamos ver eletrólitos fortes e fracos. A dificuldade maior está nos eletrólitos fracos, porque existe equilíbrio. Os eletrólitos fortes acontece ionização ou dissociação 100%, então é mais fácil de trabalhar. Agora, em se tratando de ácidos ou bases fracas, em que a ionização é parcial, os eletrólitos são fracos, aí já temos que saber quantos por cento, qual é a proporção de ionização que ocorre, ou de dissociação que ocorre. E daí tem a constante de equilíbrio, que é as concentrações que são atingidas no equilíbrio. E a partir daí podemos calcular os pHs, os pOHs e as concentrações. Então, sabendo aí que ácidos fortes e bases fortes são eletrólitos fortes, porque se ionizam ou dissociam 100%. E ácidos fracos e bases fracas são eletrólitos fracos, porque apenas uma fração das unidades que são colocadas na água se ionizam ou se dissociam. E daí depende da constante de equilíbrio, que é dado pelo Ka. Os pares de base conjugado, ácido-base, é uma consequência da definição de ácido-base de Bronsted. Uma espécie que, colocada nos reagentes, é um ácido, ele doa prótons. E existe uma espécie que recebe esse próton. Lá, nos produtos, a espécie que doou o próton nos reagentes se transforma num aceptor de próton para fazer a reação retroceder. Então, a espécie que doou próton no reagente se torna um aceptor de próton no produto e vice-versa. Olhando, claro, reações nos sentidos contrários. Então, se forma um par conjugado. O que era ácido no reagente se transforma em base no produto e vice-versa. Isso só acontece para reações que estão em equilíbrio, para eletrólitos fracos, sejam ácidos, sejam base. A constante de equilíbrio, constante de ionização do ácido, Ka, é aquela concentração que você obtém colocando no numerador a concentração molar do ácido, do H+, gerado pelo ácido, e do ânion. E no denominador, a concentração do molar do ácido não ionizado, isso no momento do equilíbrio. Esses valores, então, refletem o equilíbrio da dissociação iônica de ácidos e bases. Em se falando de ácidos, é um Ka. Resolver o problema de ionização de ácidos fracos, porque de ácidos fortes é fácil. Acontece ionização ou dissociação 100%. Praticamos exercícios para analisar praticar, né, esses conceitos e fixar esses conceitos. Eu recomendo fazer esses exercícios e também as listas de exercícios que estão no livro texto. Vamos lá, sejam bem-vindos, vamos começar. Bom, temos aqui novamente o conceito de eletrólito. Temos eletrólito forte e eletrólito fraco. Já falamos sobre isso no capítulo sobre ácidos e bases, lá no início desse curso. Então, o eletrólito forte, o que é? Aquele que sofre 100% de dissociação, ou no caso de ionização, se for um ácido. Então, aquele que tem, né, que se forma o máximo de íons em solução aquosa, por dissociação ou por ionização. Acontece a formação de íons, grande quantidade de íons. Os compostos, se forem iônicos e solúveis, eles se dissociam. O sólido passa a ser hidratado, os íons se hidratam, são solvatados. Nesse caso, se for um eletrólito forte, a associação ou dissociação, né, é total, ou próximo disso. O cloreto de sódio é um exemplo. Você coloca cloreto de sódio na água e os íons que formam esse sólido branco, cloreto de sódio, é hidratado ou solvatado totalmente. Então, é um eletrólito forte. Um eletrólito fraco não é completamente dissociado. Temos aqui como exemplo um ácido, que no caso não seria mais adequado dizer ionização. Não se ioniza totalmente, porque é um ácido fraco, né?
Nesse caso aqui é uma reação reversível, enquanto que um eletrólito forte só tem uma seta de dissociação, sentido único. Então, o eletrólito fraco é o ácido acético, ele dissocia em acetato e H+, ou seja, é um ácido fraco também. Os ácidos fracos são eletrólitos fracos. Ácidos fortes são eletrólitos fortes. Ácidos fortes são eletrólitos fortes. E as bases, se elas são solúveis em água, significa que elas se dissociam em água, também são eletrólitos fortes. Mas nem todos, né? As bases são completamente solúveis em água, como, por exemplo, hidróxido de bário, tem pouca solubilidade em água, então é um eletrólito fraco. O ácido clorídrico é um ácido forte, então, quando colocado em água, se ioniza completamente, formando, né, íons H3O e cloreto. Então, a gente representa uma seta de sentido único para mostrar que não é total, né? A ionização, no caso aí, é total. O ácido nítrico também é um ácido relativamente forte e há uma ionização total. O ácido perclórico também, o ácido sulfúrico também se forma, então, né, ionizam. Aquela ligação hidrogênio e oxigênio se rompe, se forma o H3O+, que é o aceptor de próton, aqui é a água, tem pares de elétrons não compartilhados no oxigênio, e o hidrogênio iônico, H+, é doado pelo ácido, e o aceptor aqui é a água, que seria a base. E é uma reação irreversível, porque o ácido é forte, ele não aceita receber novamente o próton que ele doou. Aqui o ácido sulfúrico também é um ácido diprótico. A primeira dissociação é de um ácido forte, o ácido sulfúrico. O ácido, né, o bisulfato, ou hidrogênio sulfato, ainda tem um hidrogênio ácido, também é chamado sulfato ácido, porque ele ainda tem um hidrogênio. Ele pode sofrer uma segunda ionização, mas já isso acontece muito menos, menor intensidade. Por isso, o ácido forte é o ácido sulfúrico. Ácidos fracos são eletrólitos fracos. Ácidos fortes são eletrólitos fortes. O eletrólito é uma solução aquosa que tenha bastante íons dissolvidos, ou solvatados, hidratados. Então, se não acontece ionização ou dissociação iônica de compostos iônicos, daí não há produção de íons, então se forma um eletrólito. Né? Um eletrólito é aquele soluto que colocado em água ioniza ou se dissocia. Então, o ácido fluorídrico é um ácido fraco. Colocado em água, a reação é reversível, entra em equilíbrio com uma grande quantidade aí de ácido fluorídrico ainda não ionizado. Aqui, como a reação é reversível, podemos dizer que o ácido fluorídrico doa próton e o fluoreto depois pode receber próton, formando pares conjugados. A reação reversível, temos que mostrar isso para eletrólitos fracos. O ácido nitroso, lembre-se, o ácido nítrico é um eletrólito forte, mas o ácido nitroso, com 2 oxigênios, é um eletrólito fraco. Então, se ioniza parcialmente. A reação é reversível. O ácido hidrogênio sulfato, ou bisulfato também se pode dizer, ou sulfato ácido, são todos termos válidos, ele pode também sofrer uma segunda ionização, liberação de um segundo próton. Ele ainda continua tendo um hidrogênio ionizável. Porém, essa segunda ionização é muito menos acentuada do que a primeira. Então, o ácido hidrogênio sulfato ou sulfato ácido, ele é um ácido muito fraco. A água também é um ácido muito fraco, já vimos que a constante de ionização da água
é de 10 a menos 7, ou seja, só se forma 10 a menos 7 é a concentração iônica molecular do H+. Se mede também a ionização de ácidos pelo pH, quantidade de H+ que se formam no meio. Da mesma maneira, podemos falar de bases fortes que são eletrólitos fortes, né? São esses solutos. Solutos são os eletrólitos. E eles são eletrólitos porque são dissolvidos em água, vai produzir íons, né? Ou por ionização ou por dissociação. E conduz corrente elétrica. Quando existe íons na água, esses íons são os elementos que permitem a condução da corrente elétrica na água. Então, quando você tem uma solução aquosa e coloca um eletrólito, né, um solvente com água, e você coloca um eletrólito forte, ele vai sofrer ionização ou dissociação total, vai se formar muitos íons e agora essa solução vai ser condutora de eletricidade. Vai conduzir tanto mais eletricidade quanto maior for a concentração de íons presentes nessa solução. Bases fortes são eletrólitos fortes. Nós temos aqui o hidróxido de sódio e também temos uma tabela lá, lá nos capítulos iniciais, capítulo 4, que mostra quais são os hidróxidos solúveis. Porque se uma base for insolúvel em água, ela não é um bom eletrólito, porque não se forma tantos íons. Ou seja, não há uma solvatação desses íons, não há uma dissociação iônica. Então aqui nós temos hidróxido de sódio, um sólido, se coloca na água, forma íon sódio aquoso, ou seja, solvatado, hidratado, e hidróxidos aquosos, né, solvatados. E essa dissociação iônica é total, é 100%, por isso só tem uma seta aqui no sentido único. O hidróxido de potássio é a mesma coisa. Enfim, todas as bases, né, os hidróxidos de metais alcalinos, são eletrólitos fortes, são bases fortes. O de bário também. O hidróxido de bário é um eletrólito forte. E forma dois grupos OH aqui nesse caso, né? Muito bem, bases fracas são eletrólitos fracos. Aqui nós temos o exemplo do fluoreto, que é uma base fraca. Você coloca na água, ela vai receber um próton da água. A água vai atuar como um ácido, vai doar próton, o fluoreto vai receber próton. Ao receber, vai se formar ácido fluorídrico, que é um ácido fraco. E vai se formar o hidróxido, né, porque a água perde um próton. Então, essa reação ocorre na água e é uma reação reversível, porque o fluoreto é uma base fraca. É uma reação reversível. O nitrito também é uma base fraca. Notem que nós estamos usando os mesmos contraíons dos ácidos fracos, né? O fluoreto vinha de um ácido fraco, que era o ácido fluorídrico. O nitrito vem de um ácido fraco, que era o ácido nitroso. Então, se você pegar esses ânions provenientes de ácidos fracos, você tem bases fracas aqui. Então, o fluoreto é uma base fraca, o nitrito é uma base fraca, ele tem uma carga negativa e ele pode receber um próton. Recebe um próton da própria água. E daí se forma o ácido nitroso. A reação é reversível, e o hidróxido. Como a reação é reversível, nós temos aí um eletrólito fraco. Notem que qualquer substância que colocada em água origina íons OH-, é uma base de arrênios. Mas também, se a gente for levar em conta o conceito ácido-base de Bronsted, é toda substância que, né, uma base, é toda substância que dissolvida em água recebe prótons. Então, a água é doadora de prótons. É um ácido fraco a água, mas ela doa prótons. O produto iônico da água, a água tem
uma liberação de prótons muito baixa, porque é um ácido muito fraco, mas libera prótons. E existindo um fluoreto, o fluoreto pode receber esse próton, formando ácido fluorídrico. Mas o ácido fluorídrico costuma doar próton, e a reação é reversível. Então temos aí alguns exemplos de equilíbrio em que não existe predominância tão acentuada em nenhuma das direções. São todos reversíveis. Pares conjugados de ácido e base, já falamos, né? A base conjugada de um ácido forte não tem força mensurável. Então, se o ácido é forte, a base conjugada dele é muito fraca. Então, por isso que colocamos a seta num único sentido, porque no sentido oposto, aquela base teria que reagir para voltar a formar o ácido. E por ela ser muito fraca, a reação reversível não acontece. Então, a força dessa base conjugada de um ácido forte é tão fraca que não é mensurável. O H3O é o ácido mais forte que pode existir em solução aquosa, porque se existir um ácido mais forte, ele vai protonar água. Todo ácido forte na presença de água, o que faz o ácido forte? Doa prótons. Então, o que ele vai fazer? Vai doar prótons. É isso que faz o ácido, doa próton para qualquer substância que esteja disposta a recebê-lo. Então, se existe um ácido muito forte, o que ele vai acontecer? Não tem como ele ser mais forte e fazer algo diferente do que protonar água. Então, ele protona a água e se forma essa espécie aqui, que é o ácido que existe na solução aquosa. A água, na verdade, ela gera esse íon aqui, que é o nosso ácido universal, por assim dizer, né? Toda substância ácida que dissolve em água vai gerar H3O. E nesse caso é o H3O que é a força desse ácido é que vai existir na água. É o ácido mais forte que pode existir em uma solução aquosa, porque qualquer ácido, por mais forte que você coloca na água, ele vai vai se converter nisso daqui. Ele vai protonar a água com maior ou menor intensidade, 100%, mas vai só gerar esse tipo de íon aqui, o íon hidrônio. O íon hidróxido é a base mais forte que pode existir em solução aquosa. Por quê? Porque na água é o que pode ser formado de base. Se a base for mais forte, ela sempre vai receber prótons. Vai receber prótons de onde? Da própria água. A água libera prótons. Então, se for uma base muito forte, vai receber os prótons da água. Ao receber prótons da água, a água H2O libera um próton, um H+, ela se converte em OH-. Então, na água, toda base, por mais forte que seja, vai promover a produção de hidróxidos. Vai receber prótons da água. A água vai atuar como um ácido, protonando a base, por mais forte que ela seja, e essa molécula de água se converte em íons hidróxidos. Então, toda base, quando colocada em água, vai gerar íons hidróxidos. E todo ácido, qualquer que seja, por mais forte que seja, vai gerar íons hidrônio, H3O. Aqui nós temos uma tabela que mostra a força relativa dos pares ácido-base conjugados. Então, um ácido forte é o ácido perclórico. Quando colocado em água, ele perde um hidrogênio iônico, um próton, e se transforma no íon perclorato. Então, o perclorato é a base conjugada desse ácido perclórico. O ácido iodídrico, que também é um ácido forte, libera um hidrogênio, se transforma no iodeto. Iodeto é uma base muito fraca, ou seja, a basicidade de um ácido muito forte, sua base conjugada aqui no caso, ela é muito fraca, nem se mede, é tão fraca que é. Então, o ácido bromídrico é um ácido forte, sua base conjugada, o brometo, é uma base muito fraca, não se mede tão fraca que é. Mesma coisa com o ácido clorídrico, forma o cloreto, que é a base conjugada, o ácido sulfúrico, forma o íon hidrogênio sulfato, o ácido nítrico, o nitrato. E todas elas, quando colocadas em água,
Elas são fortes porque acontece uma ionização total dessas espécies, 100%, não é reversível a reação. Mas todas elas vão fazer o mesmo efeito, vão protonar a água. A água vai receber um H+, dessas espécies ácidas, e vai gerar o H3O+. O H3O é um ácido, também um ácido forte. Ele doa prótons e recebe prótons. Sua base conjugada é a água desprotonada. E como a água é um ácido muito fraco, o contraíon aqui, seu ácido conjugado é um ácido forte. Ácidos fracos, o ácido hidrogênio sulfato tem sua base conjugada, o íon sulfato. Então, estamos falando da atuação do hidrogênio sulfato aqui como ácido, ou seja, ele liberando mais um próton. Ele já tem ainda um hidrogênio aqui para ser liberado. Por isso que ele se chama sulfato ácido, que ainda tem um hidrogênio. Mas a acidez dessa espécie, desse hidrogênio sulfato, é muito fraca. Se você colocar esse hidrogênio sulfato na água, a acidez é muito pequena, não vai se elevar. Mas formaria, nesse caso, o íon sulfato, após uma hidrogenação, uma desidrogenação aqui do hidrogênio sulfato. Então, esse aqui perde, né? Esse grupo aqui perderia o hidrogênio, o único que resta, por isso ele é doador de hidrogênio, é um ácido fraco. E esse daqui tem condições de receber um hidrogênio para reverter a reação, voltando a ser o hidrogênio sulfato. Então, o sulfato, o íon sulfato é uma base fraca, muito fraca. Aliás, é um pouco mais forte, né? Não é tão fraco, porque sempre temos que fazer o casal, né? Um ácido forte gera uma base conjugada fraca. Um ácido fraco gera uma base conjugada um pouco mais forte. Então, aqui, como nós temos um ácido fraco, a base conjugada é um pouco mais forte. O ácido fluorídrico é um ácido fraco. Então, sua base conjugada, o fluoreto, é uma base um pouquinho mais forte, mas ainda assim é uma base fraca também. O ácido nitroso também. O ideal para se comparar a força desses ácidos, dessas bases conjugadas, é os pK. O pK é o coeficiente, a quantidade de espécie que dissociou ou ionizou em relação àquela espécie neutra. Então, aqui o íon amônio também é um ácido fraco. O ácido cianídrico é um ácido fraco. A própria água é um ácido fraco. Note que o ácido fraco dá origem a uma base um pouco mais forte. Assim como aqui um ácido forte dava origem a uma base muito fraca. Então, aqui muito fraco, o íon, a acidez da amônia é muito fraca, por isso a base conjugada, o íon amina, é uma base muito forte. O hidróxido também é uma base muito forte. Então, quanto mais forte for o ácido, a força do ácido aumenta. Quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a base conjugada. Então, ácidos com... a força da base aumenta no sentido inverso. Enquanto a força do ácido aumenta na direção de formar ácido perclórico, por exemplo, a força da base é o sentido contrário. Quanto mais fraco é o ácido, mais forte é a base. Então, sentidos contrários. Ácido forte aqui, nós temos um exemplo, ácido clorídrico. Se você colocar ácido clorídrico na água, 100 moléculas de ácido clorídrico gasoso, borbulha ele na água, vai se formar 100 íons H+, e 100 íons cloreto. Porque as 100 moléculas de ácido clorídrico vão se ionizar. E está aqui os H3O. H3O é a água recebendo os prótons do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido, ele doa prótons, segundo Bronsted. Então, quem recebe esses prótons é a molécula de água. Tem 2 hidrogênios, recebe um, fica com 3.
E o cloreto está aqui, né? Se eu contrair uma base conjugada do ácido clorídrico, é o cloreto. Tá aqui os cloretos misturados com água. E não vemos nenhuma molécula mais de ácido clorídrico íntegra, né? Essa molécula de ácido clorídrico íntegra desapareceu, não existe. Só existe cloreto. Porém, tá vendo? 100%. Todas elas, não existe mais HCl aqui no meio. Se você pegar, repetir esse processo com ácido fraco, como o ácido fluorídrico, vai acontecer o seguinte: depois de borbulhar ácido fluorídrico na água, ainda vai haver uma grande quantidade de moléculas íntegras do ácido fluorídrico que estão aqui, ó, que não sofreram ionização. Algumas, sim, sofreram isso e entregou seu próton, né, o H do ácido fluorídrico, foi doado para a água, formou H3, está aqui. Então, existem algumas, poucas, né? Então, temos aqui um exemplo. Porém, a maior parte está do ácido fluorídrico continua intacto. Alguns fluoretos se formou, um único fluoreto aqui. Então, de 100 moléculas de ácido fluorídrico, talvez menos de 5 ou menos de 1 vai ter se ionizado, o resto vai continuar íntegra. Então, se trata de um ácido fraco. Aqui, né, enquanto no ácido clorídrico houve uma ionização total, 100%, aqui ainda existe uma grande quantidade de ácido fluorídrico não ionizado. Visualmente se vê. Então, a maior parte do ácido fluorídrico está íntegro. Vamos fazer um exercício, exemplo 15.6. Calcule o pH de uma solução 1 vezes 10 a menos 3 de ácido clorídrico e uma solução de hidróxido de bário. A primeira coisa que temos que fazer para resolver esse tipo de exercício é verificar, né, se trata de um ácido forte, de um eletrólito forte. Porque se for um eletrólito forte, a dissociação é 100%. O que isso significa? Que essa concentração aqui, 10 a menos 3 molar de ácido clorídrico, se você tem 1000 moléculas, ele está dizendo aí que você tem 1000 moléculas, por exemplo, supomos, 1000 moléculas de ácido clorídrico, o que você vai deduzir? Se for um eletrólito forte, essas 1000 moléculas se converteram em H+, em ácido, em H+, e cloro menos. Então, H+, a concentração H+, é a mesma concentração do ácido forte. Então, é isso que tem que ser entendido nesses enunciados, que a concentração de H+ em água de um ácido forte, um eletrólito forte, não um ácido forte, é a própria concentração do ácido, porque é ele que vai dar origem à totalidade de íons H+ que vão surgir. Então, simplesmente isso daqui ele está dizendo que a concentração de H+ é a própria concentração do ácido, porque todo ácido vai ionizar. Então, já sabemos que a concentração molar do íon H+ é essa aqui, a própria do ácido, porque é um eletrólito forte. Se fosse um eletrólito fraco, aí você teria que saber qual é a constante de ionização desse ácido, quantos por cento dele se ioniza. Aí teria que procurar uma tabela e descobrir. Outra coisa, a solução de hidróxido de bário, acabamos de ver, hidróxido de bário é uma base, né, forte, um eletrólito forte. Portanto, todo hidróxido de bário vai ser convertido em hidróxido, ele vai se ionizar totalmente, vai dissociar. E significa que esse 0,020 molar de hidróxido de bário vai gerar o dobro de hidróxido, porque cada molécula, ou cada íon, fórmula, né, do hidróxido de bário, gera 2 mols, né? Para cada mol de hidróxido de bário, se gera 2 mols de hidróxido. Então, você tem que levar isso em consideração. Aqui do ácido clorídrico era monoprótico, tudo bem. Aqui é diprótico.
Se é diprótico e é um eletrólito forte, significa que cada mol de hidróxido de bário, ou cada dúzia, vai sempre ser o dobro, vai gerar o dobro de hidróxido, porque estamos 2 hidróxidos por íon fórmula. Então vai dar aqui a concentração de hidróxido é 0,04. Se você sabe a concentração do íon OH-, você tem como saber qual é a concentração do íon H+, que o produto iônico na água dos dois tem que dar 14, 10 a menos 14. Então vamos lá. Lembre-se de que ácido clorídrico é um ácido forte e hidróxido de bório é uma base forte. Assim, estas espécies estão completamente ionizadas ou dissociadas, e nem o ácido clorídrico nem o hidróxido de bário ficam em soluções de forma íntegra. Ou seja, todos esses, seja a molécula do ácido clorídrico, ela ioniza totalmente. Então, se ele falou que colocou 100 moléculas de ácido, você tem 100 moléculas de H+, porque todas elas vão se converter em H+, e cloro menos. Então, solução. A ionização do ácido clorídrico é HCl se converter em H+, e cloreto. Seta de sentido único. A concentração de todas as espécies, HCl, H+, e cloro, antes e depois da ionização, pode ser representado por. Então, aqui vamos resolver de forma tradicional. A situação inicial foi colocado ácido clorídrico na água nessa concentração. Foi o que disse o enunciado. 1 vezes 10 a menos 3 é a concentração molar no início. Então não havia nada de H+, no início, nem cloreto. Foi assim que você adicionou, no instante zero. Depois houve uma variação. Com o passar do tempo, essa concentração de ácido clorídrico se reduz, ela desaparece o ácido clorídrico. Então há uma redução, uma diminuição da mesma quantidade que foi colocada, ou seja, todo ele desaparece. Desaparece por quê? Porque ele se converte em íons, H+ e cloro menos. Dissemos que o ácido clorídrico na água, ele larga de existir, já mostramos ali anteriormente. Ele passa, reduz a concentração, a quantidade de ácido clorídrico na mesma quantidade que havia, porque ele desaparece totalmente. Então, se forma um mol, aqui no caso, a mesma quantidade de H+, e a mesma quantidade de cloro menos. Então, há um aumento na concentração de H+, e um aumento na concentração de cloreto. Se eu somar as duas equações, num determinado momento, eu vou ter zero concentração de ácido clorídrico íntegro, na forma de HCl. Eu vou ter, somando aqui, 1 vezes 10 a menos 3, concentração molar do H+, e 1 vezes 10 a menos 3, concentração molar de cloro menos. Então, essas variações positivas representam aumento na concentração, uma variação positiva. Uma variação negativa indica sinal menos, porque houve uma diminuição da concentração. Então, a concentração no momento final vai ser qual? Vai ser essa concentração aqui. Qual é a concentração no final de ácido clorídrico? De H+. De H+, vai ser 1 vezes 10 a menos 3. Então, se eu faço log, o log menos logaritmo da concentração de H+, que é o pH, pH é isso, concentração logaritmo negativo da concentração molar dos íons H+. Então, a concentração dos íons H+ é isso aqui, o logaritmo negativo vai dar 3, é o expoente aqui, Quando é 1 aqui é simplesmente o expoente com sinal trocado, menos, passou não. Então, pH 3. Então, pH 3 para essa solução. Para o hidróxido de bário, teremos que calcular a concentração do hidróxido de bário, concentração de hidróxido, e depois descobrir a concentração do hidrogênio iônico. Como sabe, já foi dito, o hidróxido de bário é uma base forte, ou seja, cada unidade de hidróxido de bário produz 2 íons hidróxidos. Aqui está a equação balanceada. Cada unidade de hidróxido de bário vai formar um bário e 2 hidróxidos. Então, vamos ver a variação nas concentrações de todas as espécies, na forma de uma planilha.
Está aqui o hidróxido de bário, momento zero, não havia nada ainda de bário e nem de hidróxido. Foi colocado 0,02 mols, né, de hidróxido de bário na água. Depois de um certo tempo, ele desaparece. Ou há uma redução exatamente da quantidade que foi colocada, porque ele desaparece, ele ioniza, dissocia. Então, depois de um certo tempo, já não há mais zero, né, porque houve uma redução. Enquanto isso, há um acréscimo das concentrações de bário com carga mais 2, exatamente devido à dissociação do hidróxido de bário. E também começa a haver a formação da produção de hidróxidos, só que é o dobro. Para cada unidade de hidróxido de bário se forma 2 unidades de hidróxido, então 2 vezes. Isso é bem fácil de entender, né? Eu somo as equações e no momento final eu tenho a concentração zero do hidróxido de bário, tenho a concentração 0,02 molar de bário, de um bário, e tenho 0,04 concentração molar do hidróxido. O que me interessa é saber a concentração de hidróxido, porque estamos trabalhando com pH e pOH. Se eu sei o pOH, eu sei o pH. Assim, a concentração quando eu quero saber a concentração, expressar a concentração molecular de uma espécie química, eu coloco entre chaves assim. E daí, coloco lá dentro a espécie. Daqui, a concentração é 0,04 molar. O pOH, assim como o pH, é o logaritmo negativo da concentração molecular de OH. Você faz lá com a calculadora e vai encontrar 1,40. Agora sabemos que o pH mais o pOH tem que dar 14. Então, se já tem 1,4 para 14, faltam 12,6. O que falta para 14 vai ser o pH. O pH 12,6 significa que o pH é básico. pH neutro é 7. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, verificação. Note que tanto em A quanto em B, desprezamos a contribuição da alta ionização da água. É claro, porque a quantidade de água que vai se ionizar perto da quantidade de água do solvente é muito pequena. Então, se você tinha 100 mols de água como solvente, depois que acontece esse processo de ionização, você não tem mais 100, você vai ter 99,99999. Ou seja, não tem sentido falar da quantidade, a mudança na concentração da água, que ela é insignificante. Então, se despreza. Porque, né, esse valor aqui, ó, 10 a menos 7, do que a parte da água que se ionizou é uma quantidade tão pequena, perto da quantidade total de água que existe na solução, que é desprezível. Então, é pequeno comparado com, né, os 10 a menos 3 da concentração molar. Outro exercício, recomendo para praticar e fixar esses conceitos, entender bem como se lida com essas fórmulas, praticar, resolver alguns exercícios da lista de exercícios que temos na página. Indique a direção da seguinte reação em solução aquosa. Então, note que a reação está em equilíbrio. Então, quando é assim, não se trata de um eletrólito forte, nem um ácido, nem uma base forte. Se trata de um sistema em equilíbrio. Então, temos que saber se a reação está deslocada para a direita ou para a esquerda. A espécie que está em maior quantidade. Se é um eletrólito fraco, a tendência é não acontecer a formação de íons. Vamos ver. Trata-se de determinar se, no equilíbrio, a reação está deslocada para a direita, favorecendo a formação de HCN e NO2, ou para a esquerda, favorecendo a formação do ácido nitroso e o cianeto. Qual dos dois é o ácido mais forte e, portanto, o doador de prótons mais forte, o ácido nitroso ou o ácido cianídrico?
Então, se você observar lá no equilíbrio, reação equilibrada, temos, num sentido, a ionização do ácido cianídrico e no outro, né, a ionização, no sentido inverso, a ionização do ácido nitroso. Então, o ácido mais forte é que vai tender a ionizar. O ácido mais fraco vai ficar na sua forma não ionizada. Porque quem tem mais propensão a ionizar é o ácido mais forte. Ele vai inibir a ionização do ácido mais fraco. Ou seja, o ácido mais forte é que vai ditar a direção da reação. Ele que vai se ionizar totalmente. E também a base. Uma base mais forte é ela que vai se dissociar totalmente. A outra vai ficar no seu estado não ionizado, por efeito do íon comum. Qual é a base mais forte e, portanto, um receptor de prótons mais forte? O cianeto ou o nitrito? O ácido mais forte dá origem à base mais fraca e vice-versa. Lembre-se de que quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a base conjugada. Então, a resolução. Na tabela 15.2, vemos que o ácido nitroso é um ácido mais forte que o ácido cianídrico. Portanto, o cianeto é a base mais forte que o nitrito. A reação resultante ocorrerá da esquerda para a direita. Ou seja, se o ácido nitroso é o mais forte, é ele que vai, a tendência é dele se ionizar. Ou seja, no sentido de que o ácido HNO2 se converte em H+, e NO2-. Ou seja, a tendência é formar NO2-. A reação resultante ocorrerá, então, da esquerda para a direita. Como está escrito porque HNO2 é um melhor doador de próton, o ácido mais forte é o melhor doador de próton que o ácido cianídrico. E, consequentemente, o cianeto é o melhor receptor de próton. Se um ácido não é um bom doador de próton, o cianeto, sim, seria um bom, sua base conjugada, sim, seria um bom receptor de próton. Um melhor receptor de prótons do que o NO2. Então, ácidos fracos, HA, e a constante de ionização ácida. Então, está aqui um ácido fraco, colocado em água, para formar H3O e A-. Ou seja, todo ácido colocado em água, por mais forte que seja, ele vai gerar o H3O+. Então, a espécie ácida, de fato, que vai existir na água, vai ser o H3O+. Esse é a espécie H+. A gente simplifica colocando simplesmente H+. Mas temos que lembrar que o H+ é um próton. Na verdade, é H3O+, que existe na água. Mas podemos tomar uma coisa pela outra para simplificação. Ainda que não podemos esquecer que o que existe na água é o H3O. Ou seja, o próton, que é doado pelo ácido, por isso que ele é um ácido de Bronsted, porque ele doa próton, é aceito pelo oxigênio da água. O oxigênio tem 2 pares de elétrons, ele doa um par para o H+, que vem, formar H3O+. Esse H3O+, ele pode devolver o próton que ele recebeu, atuando, portanto, como um ácido, no sentido de retroceder a reação. Se ele devolver o H+, ele vai entregar para a mesma espécie que havia lhe doado, fazendo a restituição e voltando a formar o HA. Reação no sentido inverso. Como as reações de eletrólitos fracos ou ácidos fracos, bases fracas, acontecem nos dois sentidos, existe um equilíbrio. E a espécie que sempre se forma, seja de um ácido forte ou de um ácido fraco, vai ser o H3O. Mas se forma sempre o H3O, por que um ácido é forte e outro é fraco? É a quantidade de H3O que eles vão formar. Um ácido forte vai se ionizar totalmente. Se colocar 100 moléculas de ácido clorídrico na água, as 100 moléculas vão se ionizar.
Isso que caracteriza um ácido forte. A tendência, a facilidade de ionização ou de dissociação iônica. Um ácido fraco, você coloca 100 moléculas de ácido acético na água, apenas algumas moléculas vão se ionizar. Do ácido fluorídrico é a mesma coisa, do ácido cianídrico é a mesma coisa, do ácido sulfídrico é a mesma coisa. Se colocar ácido sulfúrico, as 100 moléculas do ácido sulfúrico vão se ionizar totalmente. Então, apesar de todas esses eletrólitos, né, de ácidos gerarem a espécie H3O, a força do ácido está no seu coeficiente de ionização, quanto ele se ioniza. E os ácidos fortes, ou eletrólitos fortes, se ionizam totalmente. Então é isso. Então estamos aqui um ácido fraco, por isso a ionização não é total, porque sempre vai haver ainda moléculas intactas do ácido original. Está aqui para simplificar, eliminamos aqui a molécula de água, e colocamos que o HA gera H+, e A-. É a equação iônica simplificada. Podemos escrever das duas maneiras. E a concentração, o Ka, que é a constante de ionização ácida, por isso que se chama Ka, constante de ionização Azinho de ácida, é dado por esse quociente, essa divisão, em que nós temos a concentração dos produtos elevado ao expoente, que seria o coeficiente, no caso A, seria elevado ao seu quociente, dividido por HA. Normalmente, não usamos para ácidos dipróticos esse tipo de sistema, só para ácidos monopróticos. Ka é a constante de ionização ácida. Isso aqui é muito parecido com a equação de equilíbrio, que já vimos, né? Equilíbrio iônico. Mas aqui nós não vamos usar expoentes. Só a monoionização do ácido, do monoácido, monoprótico. Então, o Ka é a constante de ionização do ácido. Quanto maior o Ka, significa que o numerador tem que ser grande. Um valor grande como resultado de uma divisão é porque o numerador é grande. Então, uma maior Ka significa um ácido mais forte. A força do ácido aumenta. Ou seja, o pH, a concentração do H também, o pH, uma acidez alta, elevada. Concentração hidrogênio iônica alta. E, por outro lado, a concentração do HA pequena. Isso para ácidos fortes. Para ácidos fracos acontece o inverso. A concentração da molécula intacta, da espécie intacta, aumenta e a quantidade das formas ionizadas diminui, porque é um eletrólito fraco, a quantidade da sua ionização é pequena. Aqui temos uma tabela que pode ser útil para resolver exercícios. Temos aqui constante de ionização de alguns ácidos fracos e suas bases conjugadas a 25 graus centígrados. Tome nota, para resolver os exercícios, vamos precisar dessas constantes de ionização aqui. Temos o ácido fluorídrico, o nitroso, a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, o ácido fórmico, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, o ácido benzoico, o ácido acético, que é do vinagre, o ácido cianídrico, que é um veneno, o fenol, que é um ácido orgânico fraco. Temos as estruturas químicas e temos aqui as bases conjugadas. Notem que se o ácido é fraco, a base também, né, aqui é bem mais fraca, né? A base é bem mais fraca. E se diz que é fraca comparado aos outros, né, ácidos, mas comparado à sua base, ela ainda é mais fraca. Note aqui que normalmente as bases conjugadas são muito fracas. Muito mais fracas ainda. Bom, vou passar aqui uma guia para resolver esse tipo de exercício. Então, isso vale para ionização de ácido fraco, né? Porque quando se trata de um ácido forte, você não tem um equilíbrio, você já tem
a concentração hidrogênio iônica do ácido forte é a própria concentração de ácido que foi adicionado. Então, se eu colocar 1 mol de ácido clorídrico, ou ácido sulfúrico, ou ácido nítrico na água, eu sei que eu tenho 1 mol de H+, porque, no mínimo, porque todo ácido vai se ionizar, é um eletrólito forte. O problema é quando se trata de ácidos fracos, bases fracas. Daí, nesse caso, a quantidade de íons que se formam vai depender da constante ionização. Então, como que se faz? Identificar as espécies em maior quantidade que podem afetar o pH da solução. Então, quem que afeta o pH? O ácido, a espécie H3O+, ou seja, o H+, e alguma base que pode estar recebendo esse H+. Na maioria dos casos, podemos ignorar a ionização da água. Ou seja, não tem sentido um ácido fraco que se ioniza muito pouco e, portanto, altera muito pouco a concentração iônica, né, concentração de água, que é o solvente. Então, um ácido fraco aí que se ioniza a 10 a menos 5, significa que a quantidade de água vai se alterar em, se ela tinha 100 moléculas de água, vai haver 99,99999, né? 5 noves aí. É praticamente indiferente. Então, para ácidos fracos, pequenas concentrações de ácidos fracos, e até mesmo concentrações muito pequenas de ácidos fortes, não alteram a constante, né? A concentração de água não ionizada. Omitimos o íon OH- porque a sua concentração vai ser determinada pelo o íon H+. Ou seja, se você tem H+ no meio e é ele que está em maior concentração, a concentração do OH- vai ser dada pela constante ionização da água, que dá um produto iônico 14. Ou seja, a concentração de H+ vezes a concentração de OH- vai dar 10 a menos 14 na água. Então, você descobre um pelo outro. E você tem que começar pelo de H+, que trata-se de uma solução de um ácido fraco. Representar as concentrações de equilíbrio dessas espécies em termos das concentrações iniciais do ácido e de uma só incógnita de X, que indica a variação da concentração. A gente já vem fazendo esse tipo de aplicação, faz uma planilha, coloca as concentrações iniciais, que são normalmente dadas, e depois de um certo tempo ele pergunta quais vai ser a situação em outro momento. Daí você coloca um X para a quantidade de ácido que se ionizou. Então se reduz da quantidade de ácido que se foi posta na reação, na água, se diminui X, que é o que se ionizou. Por outro lado, se acrescenta X nas concentrações dos íons, dos produtos de ionização. Do H+ vai se formar um X, do cloreto ou do ânion vai se formar um X. Então, se acrescenta. E depois você monta uma equação usando essas fórmulas que usam X. Então, escreva a constante de ionização Ka usando X. Essas expressões que a gente acabou de colocar aí em termos de X. Daí resolve para descobrir esse valor do X. Principalmente se você tem o Ka e só tem essa incógnita X, você descobre o seu valor. Uma vez que você descobre o seu valor, você usa esse X para descobrir as concentrações de fato. Ou seja, você volta a usar ela na própria planilha onde você montou, para saber que concentração de fato restou do ácido íntegro, porque se ele reduziu de X, há uma quantidade que restou dele. Se aumentou X de H+, estava em zero, esse H+, que se aumentou em valor X, você descobre qual é esse X. Então, tendo obtido o X, calcular as concentrações de equilíbrio de todas as espécies. E o pH, se for o caso, também você tem como descobrir a partir daí. Nada como fazer esse exercício, porque a descrição às vezes pode parecer mais enrolada do que a prática. Então, calcule o pH de uma solução de ácido nitroso. Está aqui a concentração inicial de ácido nitroso, está aqui a equação.
Aqui a gente vai ter a oportunidade de montar uma planilha. Essa aqui é o pH, ele quer saber o pH. Ele te deu a concentração do ácido nitroso. E lembre-se, você pode ter o pKa do ácido nitroso lá na tabela. Então já é fornecido também. Então a gente tem que usar essa planilha. Aqui fazemos um desenho para mostrar o que aconteceu, né? Recorde-se de que um ácido fraco se ioniza parcialmente. Ou seja, ali na equação do ácido nitroso já está a dupla seta indicando que não é um ácido forte. Se for um ácido forte, só existia uma seta num único sentido. A deformação do produto. Como está uma seta de sentidos, né, duas setas de sentidos contrários, é um equilíbrio. É nesses casos que precisamos usar o valor, o X, né, e descobrir as concentrações. É dada a concentração inicial de um ácido fraco, ou seja, a quantidade de ácido fraco colocado na água. Você tem a concentração da fórmula neutra que foi colocada antes dela ionizar, no estado inicial. Então, o zerinho aqui está entre chaves aqui, HNO2. Então, esse NO2, zero, quer dizer que a concentração inicial do ácido é essa aqui. Ele entra em equilíbrio, produzindo H+, e NO2-. E aqui ficam as espécies em equilíbrio. Essas espécies aqui, que seria o hidrogênio iônico, o nitrito e o ácido não ionizado. Então, a gente vai ignorar que a água sofre autoionização, porque se trata de um ácido fraco e não interfere na concentração de água. A água seria um ácido mais fraco. Tal como nos exemplos anteriores, ignore a concentração de água, assim, a principal fonte de H+, é o ácido. Tá? Esse ácido aqui é de onde vem o H+. Não vamos considerar o ácido vindo da água, porque a menos que a água fosse o ácido mais forte aqui presente, fosse mais forte, inclusive, que o ácido nitroso. Daí sim, seria a água que estaria regendo a concentração. Mas o ácido mais forte é o ácido nitroso. A concentração de íons OH- é muito pequena, ou seja, como temos aí um ácido fraco, mas temos um ácido que vai aumentar, vai ser a concentração de H+. Se eu descubro a concentração de H+, eu tenho como descobrir a concentração de OH-, porque o produto iônico da água, concentração OH- vezes H+, dá 10 a menos 14. Como seria de se esperar para uma solução ácida? Portanto, ou seja, maior concentração de H+. Está presente como espécie minoritária, o OH- vai ser menor do que o H+. Então vamos para o H+, porque eu conheço as espécies que estão dando origem ao H+, que é o ácido nitroso. Então, solução. Seguindo o procedimento já descrito. Falamos aí do procedimento. Agora você tem como acompanhar o que foi dito com o que está descrito aqui no procedimento de fato. O primeiro passo, as espécies que podem afetar o pH na solução são o HNO2 e o H+. Ou seja, a forma ionizada, o próprio H+, e a forma neutra, que é isso que o H+ vem do HNO2. E a base conjugada, né, o nitrito. Então, basicamente, são só essas espécies que existem, não existem outras, né? Só essas espécies aí. Então, a gente tem que identificá-las, que são aquelas mesmas espécies que estão na própria equação balanceada, está aqui. Ignoramos a contribuição da água, ela não é uma espécie que interfere, como foi falado. Considere X a concentração quando atinge o equilíbrio. Imagina que se aguarda um certo tempo porque aconteça a ionização e a reação entra em equilíbrio. No equilíbrio, já não vai variar mais as concentrações, elas permanecem estáticas, pelo próprio conceito de equilíbrio. Então, se havia 0,036 mols de ácido nitroso, que foi adicionado inicialmente, ele está aqui, no início. Ainda não havia tempo para ele ter se ionizado, se convertido em H+, e NO2-. Então, as concentrações do nitrito e do H+ é zero, no instante bem inicial.
Depois há uma variação quando se atinge o equilíbrio. Uma parte desse 0,036 mol de ácido nitroso, uma quantidade que vai ser reduzida, vai ser retirada, vai ionizar. Então, menos X. Esse menos X é a quantidade que se ionizou. Ao se ionizar, ele forma uma quantidade positiva de H+, de igual valor, e também uma quantidade positiva de igual valor de nitrito, porque cada mol de ácido nitroso forma um mol de H+, e um mol de NO2. Então, pode-se dizer que a mesma quantidade que se reduz de uma espécie é acrescentada na outra, nas outras duas. Soma as duas equações para ver o que acontece no equilíbrio. Então, no equilíbrio, nós vamos ter 0,036 mol original menos X, é a concentração que ainda resta de ácido nitroso. E a concentração que vai existir de H+ no equilíbrio vai ser X, porque 0 mais X é X. E a mesma concentração que vai ter de ácido do nitrito, que é X também, molar, né? Concentração molar. Agora eu aplico o terceiro passo, a equação do equilíbrio, né? Aquela equação, aquele quociente da constante de equilíbrio para esses valores em X. Bom, o passo 3 está aqui. Agora é só aplicar essa equação da constante de equilíbrio de um ácido. Ka, por definição, Ka, né, que é a constante de ionização de ácido, você coloca as espécies ionizadas, o ácido ionizado no numerador, que é H+ e o nitrito, e no denominador o ácido não ionizado, o HNO2, que é o ácido nitroso. Aí, como já acabamos de montar na planilha ali, a concentração de H+ é X, e a concentração do nitrito também é X, então dá X ao quadrado, está multiplicando. No denominador é 0,036, que era a concentração inicial do ácido nitroso, menos X. Então, isso vai ser igual à constante de ionização do ácido, que por definição é isso, o valor desse quociente. Aplicando a aproximação, aqui você pode tentar fazer uma aproximação, nem sempre funciona ou é permitido. Você tem que supor, você pode supor que essa diferença aqui, o x seja tão pequeno, você ainda não sabe o valor dele, você supõe que ele é tão pequeno que ele vai praticamente ser indiferente. Fazer a subtração do 0,036 menos x vai ser praticamente os mesmos 0,036. Você faz como se faz essa simplificação para verificar se ela pode ser feita ou não. Depois você pode testar, será que poderia ter feito essa simplificação? Então vamos ver que resultado a gente obtém fazendo essa simplificação. Porque se formos tentar resolver tal como está aqui, vai cair numa equação de segundo grau que é um pouco mais trabalhosa de resolver. Então, fazendo simplificação, imaginando que isso daqui seja o próprio 0,036, você chega aqui, você substitui, né? E esses dois valores aqui do denominador são iguais, você descobre que o x é 4 vezes 10 a menos 3. Se esse valor 4 vezes 10 a menos 3, que é o x, que você está subtraindo aqui, ele é menos ou igual a 5% do valor 0,036, ou seja, você só pode considerar x um valor desprezível perto do 0,036 se ele for só inferior a 5% desse valor. Tomamos esse valor. A partir de 5%, já consideramos que x é desprezível em relação ao valor principal. Como ele deu 4 milésimos, né? 4 vezes 10 menos 3, 4 milésimos, e aqui é 36 milésimos, se esses 36 milésimos forem mais de 5%, né? Se o nosso x, que é 4 milésimos, for mais que 5% dos 36 milésimos, então daí eu tenho que, não posso desprezar ele não. Se ele for inferior a 5% dos 36 que já estão aqui, eu posso desprezar. Então o x tem que ser inferior a 5% ao valor principal aqui, o 0,036. Aí eu posso considerar x desprezível e apagar ele aqui, simplesmente fazer de conta que ele não existe. Agora, se esse x for superior a 5%, daí eu tenho que levar em conta ele sim, fazer subtrair e resolver isso aqui em x. Tá certo? Então, foi dado 0,036 menos x, ou seja, a concentração do ácido, né, nítrico, nitroso, ácido nitroso,
é 0,036 menos x. E o x deu esse valor. Será que o 0,036 em relação aos 4 milésimos ele é mais que 5% ou menos? Você faz a divisão, né? 4 milésimos dividido por 0,036 vezes 100. Deu 11%. Então, eu não posso desprezar o valor do x. Tem que considerar o valor do x. Então, eu aplico lá, eu resolvo a equação. Daí vai cair numa equação de segundo grau. Dado que o resultado é maior que 5%, a nossa aproximação não é válida. E devemos resolver a equação de segundo grau completa. Não podemos fazer aquela simplificação que acabamos de fazer de 0,036 menos x, como se fosse o mesmo 0,036. Que é mais de 5% a diferença. Então, temos que resolver tudo em x. Caímos nessa equação do segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara e obtemos dois valores de x, né, para a solução. X pode ser 3,8 vezes 10 a menos 3, ou seja, 3,8 milésimo ou 4,3 negativo. Como não existe x concentrações negativas nesse caso, então desprezamos esse valor, não tem como ser uma concentração negativa. Então, o valor correto é 3,8 vezes 10 a menos 3, que é o valor do x, não é a solução, não, é o valor do x. Agora, você tem que usar esse valor do x para obter o H+. O H+, qual que era a concentração do H+? A concentração do H+, era o próprio x, né? Era o próprio x. A segunda solução é fisicamente possível, porque é negativa, né? Porque a concentração de íon produzido por ionização não pode ser negativa. Portanto, a solução é dada pela raiz positiva x, que é 3,8 vezes 10 menos 3. É o próprio, lá na equação, o x é a própria concentração de hidrogênio iônica. Então, a concentração de hidrogênio iônica H+, aqui entramos no quarto passo, é igual a 3,8 vezes 10 a menos 3, que acabamos de encontrar. Só que o pH é o logaritmo negativo desse valor. Quando aplicamos o logaritmo negativo, obtemos 2,42, que é o pH. Então, se colocarmos uma solução 3,6 milimolar de ácido nitroso na água, você vai obter um pH de 2,42. Certo? Verificação. pH é um pH ácido, abaixo de 7. Condiz com a realidade. Note que o pH calculado indica que a solução é ácida, o que seria de se esperar para uma solução de um ácido fraco. Compare o pH calculado com o de uma solução ácido forte. Se você usar um ácido forte, ácido clorídrico, por exemplo, qual que seria o valor? Resolva. Aí está fácil, porque se a concentração, se você colocou 0,036 molar, né, de HCl, você tem 0,036 molar de H+, porque ele vai se ionizar totalmente. Aí você faz a concentração, né, faz o log negativo dessa concentração aqui para encontrar. Você vai ver que vai dar um pH mais baixo ainda, que o ácido é mais forte, ácido clorídrico. Tente fazer e verifique. Repete o exercício usando a única diferença que seria ácido clorídrico em vez de ácido nitroso. Esse capítulo tem muito exercício e realmente a maneira que eu recomendo de entender esse assunto é resolver exercícios. E é a maneira mais prática e o uso que se faz desses conceitos, a aplicação e a utilidade que ele tem é a obtenção de respostas que se faz em determinadas situações, se obtém questões que necessitam de resposta. São concentrações iônicas para ajustar pH, para descobrir o pH, para descobrir concentrações dependentes de pH, pOH, descobrir as constantes de produto iônico de ácidos, constante de equilíbrio ácida de diversos ácidos, para saber se um é mais forte, mais fraco que o outro. O que vai acontecer quando você coloca um ácido fraco ou forte que tem uma determinada constante de ionização ácida, né? Você tem aí o constante de equilíbrio ácido, né? Que estão em planilhas, né? Essas planilhas você usa, você descobre os valores lá, você obtém os valores e aplica.
Então, temos aqui um exercício para que você pratique isso. A gente acompanhe a resolução na próxima videoaula. pH de uma solução de ácido fórmico é 0,10. Nessa concentração é 2,39. 2,39 é a concentração de H+, e também é a concentração do formiato, que é o ânion. E essa concentração aqui, 0,10, é a concentração de ácido que foi adicionado na água, 0,10 molar. Então você monta aquela planilha, coloca a equação, coloca os valores iniciais, coloca os x, e depois descobre aí, você tem o Ka, não, você vai descobrir o Ka, aí você tem os outros dados. Até a próxima e não esqueça de tentar.